Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de AutoCAD gratuito que eu criei aqui no YouTube para você. Na aula de hoje, eu vou te ensinar 4 comandos de modificação incríveis do AutoCAD. Esses comandos geralmente muitas pessoas não conhecem e não utilizam nos seus desenhos. Porém, se você aprender a utilizá-los, você vai ganhar muito tempo na execução de algumas tarefas, beleza? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Arlan Alves, eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho com projetos de tubulação e AutoCAD há mais de 10 anos. E eu criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar o meu conhecimento com você. Então, se você gostou dessa ideia, já deixa um joinha aí para nos incentivar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula e nenhuma dica incrível que nós vamos postar aqui, beleza? Então vamos lá para o AutoCAD, porque essa aula ficou muito 10. Bom, estou com o AutoCAD aberto aqui e eu já criei alguns elementos aqui para nos ajudar com a aula de hoje, tá certo? Então, se você vir aqui, ó, na guia Home, painel Modify, você vai encontrar todos os comandos de modificação do AutoCAD, ou pelo menos os principais, beleza? Esses comandos que estão aparentes aqui, eu já mostrei em outras aulas, tá certo? Se você ainda não viu, eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhadinha depois que você terminar essa aula, tá certo? Os comandos que eu vou falar hoje, eles estão ocultos aqui, ó. Se você expandir essa setinha aqui, ó, do lado do comando Modify, vai aparecer diversos outros comandos, tá certo? Esses comandos são comandos um pouco mais avançados e também um pouco menos utilizados que esses outros aqui de cima, tá certo? Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, para fixar o painel aqui, para ele não ficar recolhendo toda hora, tá certo? Esses comandos aqui, eles também são muito importantes e eles vão ajudar bastante no aumento da sua produtividade, tá certo? Então, assim, tem muita gente que se prende apenas aos comandos básicos, e se você aprender a utilizar esses comandos aqui, você vai ver que coisas que não era possível com a utilização apenas desses comandos, você vai ver que se tornará possível quando você aprender a utilização desses comandos aqui, que são comandos um pouco mais avançados, tá certo? Então vamos lá. O primeiro comando que eu tenho aqui é esse cara aqui, ó, Set to by Layer. Antes de te mostrar como esse comando funciona, eu vou te explicar algumas características dos objetos, tá? Se você não entender que os objetos eles têm algumas características específicas, você não vai entender a utilização desse comando, tá certo? Então, para isso eu vou utilizar essa polyline aqui, ó, que está em amarela, para a gente usar esse comando aí, tá certo? Primeiro vamos analisar. Eu vou selecionar a polyline e você vai observar algumas características dela aqui, ó. Na guia de propriedades aqui, ó, tá certo? Se essa guia sua não tiver habilitada, você pode habilitar ela utilizando o comando, o atalho de teclado MO, tá certo? Você dá um MO, dá um Enter e ela vai aparecer aqui, tá certo? A minha já estava aí, então nada aconteceu, mas se você não tiver, digita MO e dá Enter. Bom, com a polyline selecionada, você vai observar algumas características aqui, tá certo? Que são características específicas dessa polyline. Então você vai ver que a cor tá yellow, o layer aqui, ó, tá Cadmania. Se você olhar aqui em cima, ó, tá certo? Eu também tenho aqui, ó, o layer aqui, ó, tá certo? Os layers. Você vai observar que esse layer meu, esse layer Cadmania, ele é azul, né? Não é amarelo. Por que está amarelo? Porque provavelmente alguém mudou as propriedades do objeto, tá certo? E aí ele tirou as propriedades. Em vez do objeto estar totalmente de acordo com o layer, as pessoas têm mania, as pessoas que não sabem utilizar direito, ou por algum motivo específico, elas mudam as propriedades do objeto e esquece que tem um layer, né? O layer foi feito para isso, para você definir as características do layer, e aí você colocar o objeto dentro desse layer, e esse objeto ele vai assumir as características do layer, né? Tá certo? Só que às vezes as pessoas vai e muda, né? Igual essa polyline aqui, ó. Ela tá com a cor amarelo, tá com uma espessura
grossona aqui, ó, 0.8, que não é a do layer, tá certo? Como que eu sei que não é a do layer? Se fosse a do layer, aqui ia estar escrito by layer, ia estar escrito assim, ó. Ia estar escrito aqui, ó, by layer, tá certo? Se a cor aqui fosse a cor do layer, ia estar escrito by layer. Se aqui fosse a linha do layer, ia estar escrito by layer, tá certo? Você viu que dá para mudar tudo isso novamente, certo? Só que também dá um trabalhinho, né? Eu tenho que ficar aqui clicando e tal, e ficar mudando o item a item. O grande problema é quando você tem muitos objetos com isso, com esse problema, entendeu? Aqui eu só tenho uma polyline, beleza, mas se eu tiver um desenho inteiro, né? Então, aí você vai ter um trabalho infeliz para fazer isso aqui. Então, você vai perder um tempo absurdo. E é aí que entra o comando setByLayer. Né? O que esse comando faz? Ele faz justamente isso. Ele traz de volta as características do objeto para byLayer. Né? Não importa qual é a característica. Todas as características ele traz de volta para byLayer. Então, por exemplo, ó, aqui ó, tem uma característica aqui que chama material que não aparece aqui, tá certo? Se essa característica material tiver alterada também, tiver aqui, ó, tiver como global, sei lá, por exemplo, tá certo? Então, eu posso utilizar esse comando aqui, ó, setToByLayer. Aí eu vou selecionar o objeto. Ele vai perguntar, vai me fazer algumas perguntas aqui, ó. A primeira pergunta ele vai falar o seguinte, ó, change byBlock to byLayer. Nesse caso eu vou dizer que sim. Ele tá falando assim, ó, ByBlock é uma característica do objeto, tá certo? E byLayer é outra. Então, ele está perguntando se mesmo que tiver ByBlock, eu devo mudar também? Eu vou dizer que sim, tá certo? Muda sim. Aí depois ele pergunta assim, ó, inclusive em blocos? Eu vou dizer que sim, tá certo? Nesse caso eu não tenho nenhum bloco aqui, eu tenho apenas uma polyline. Eu vou dizer que sim, tá certo? E olha lá, automaticamente a característica mais visível é a cor, né? Então a gente já viu que ela já mudou, mas ela não mudou só a cor, ela mudou tudo. Se você observar aqui em cima, ó, tá lá o byLayer, byLayer, byLayer. Inclusive o material aqui, ó, que eu tinha alterado, tá vendo? Ó, tá byLayer também, tá certo? E qualquer outra característica que tivesse alterada, ele ia jogar tudo para byLayer. Esse comando pode te reduzir um tempo absurdo, tá? No seu desenho. Agora eu fiz isso aqui utilizando uma polyline. Bom, agora eu vou inserir um bloco aqui para mim te mostrar o comportamento desse comando dentro do bloco, tá certo? Aqui eu tenho a minha guia ToolPalette aqui com os vários blocos que eu utilizo aqui nos meus desenhos para fazer os meus projetos. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e eu vou colocar aqui na tela, beleza? Esse bloco, ele tem uma característica muito interessante. Olha, eu vou selecionar ele aqui e eu vou alterar a cor dele. Então eu vou clicar aqui e vou alterar, vou colocar verde. Beleza. Observe que ele só mudou a cor do objeto central aqui, desse preenchimento central. Por que que isso acontece? Isso é um comportamento do bloco, do elemento bloco, tá certo? Então cada objeto tem um comportamento diferente. Esses comportamentos é de extrema importância a gente aprender, tá certo? Porque isso vai ficar... Quando você aprender como cada objeto se comporta, então você vai ter mais facilidade para lidar com esses objetos, tá certo? Então o bloco, por exemplo, ele só me permite mudar a cor se quando eu criei o bloco, o elemento estava em byBlock, tá certo? Então esse elemento aqui central, ele está em byBlock, dentro do bloco, tá certo? Não aqui fora. Aqui fora o bloco tá, aqui a cor tá em green, né? Tá verde, e as outras propriedades tá byLayer, ó, tá certo? Se eu mudar outra propriedade aqui, ó, se eu mudar essa aqui para, vamos pegar aqui, ó, essa, vamos colocar uma linha, pode ser essa linha aqui, ó, Phantom. Observe que a linha não mudou nada, ela continua contínua aí, ó. Posso dar um zoom aqui, ó, não mudou nada, tá certo? Por que que não mudou? Porque quando eu criei o bloco, eu defini que esse círculo, ele vai ser sempre byLayer, ele não vai permitir essa mudança. Esse objeto central que a cor dele mudou, eu setei lá para permitir a mudança de cor. Então, como que eu fiz isso? Eu fiz isso deixando essa propriedade de cor em byBlock, tá certo?
Agora eu vou te mostrar a utilização do comando aqui, ó. Vou pegar esse comando aqui, ó, set to by block. Vou selecionar esse objeto, vou dar um enter. E agora ele pergunta assim, ó, by block para by layer? Eu vou dizer que sim. Aí, inclusive blocos, eu vou dizer que sim. Igualzinho eu fiz o primeiro. Olha lá, ele mudou, ficou tudo azulzinho, legal, né? Tá certo? Só que qual que é o problema? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter ao utilizar esse comando em blocos? Note que agora eu vou selecionar o objeto e vou tentar mudar a cor dele. Olha o que vai acontecer, eu vou tentar pôr verde de novo. Cadê a cor verde? Não muda mais. Por quê? Porque ele alterou as características físicas do bloco. Então já era essa propriedade, essa característica que o meu bloco tinha de permitir a mudança de cor, tá? Já era, se perdeu quando eu utilizo esse comando. É por isso que eu estou te mostrando, porque você tem que entender que isso pode acontecer e isso pode ser muito ruim para o seu desenho, tá certo? Então, como que eu tenho que fazer? Como que eu posso usar esse comando para que ele mantenha essa característica? Eu vou te mostrar isso agora. Vou voltar aqui, tá certo? Dar uns Ctrl Z aqui, ó. Tá? Para desfazer qualquer coisa, você dá Ctrl Z, tá? Ele desfaz. Então, beleza. Ele tá lá ainda com a mesma característica de mudança, ó, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse magenta aqui, tá certo? Então, tá lá. Agora, como que eu vou utilizar e ele manter essa característica no bloco? Bom, eu vou pegar o comando, vou selecionar, vou dar um Enter. E aqui, na hora que ele perguntar se ele quer que muda by block para by layer, eu vou ainda vou dizer que sim, tá certo? Agora aqui, quando ele falar assim, ó, include blocos, eu vou dizer que não. Aí aqui eu digo que não, tá certo? Beleza, ele mudou lá. Agora, se eu tentar alterar a cor aqui, ó, ele ainda altera, tá vendo? Porque eu falei que se for bloco, não. Se for bloco, não. Faça isso só se for outros objetos. Se for bloco, não. Beleza? Então, essa é a forma de você utilizar esse recurso do set to by layer. Beleza? Tá bom. Agora vamos para o próximo objeto. Bom, agora vamos para o próximo comando. Esse próximo comando, esse change space. Esse comando é muito interessante, muito interessante. E ele é pouco utilizado, né? Assim, não é todas as pessoas que conhecem esse comando, tá certo? Só que é um comando super interessante. Para você entender melhor alguns conceitos que eu vou te explicar um pouquinho mais lá na frente, eu vou colocar umas cotas aqui nesse objeto, tá certo? Vou pegar o comando cota aqui, ó, vou cotar aqui e vou cotar aqui, ó. Tá certo? Isso para a gente ver, saber o tamanho que ele tem, tá certo? Então ele tem aqui, ó, uma distância de 100 por 20. Esse elemento é uma polyline, tá certo? Então tá bom. Esse comando aqui, ó, se eu tentar utilizar ele aqui, ele não vai funcionar. Ó. Eu vou tentar pegar, ele não vai funcionar. Observe que ele está até meio cinza, né? Meio apagado. Ó. Ele não vai funcionar. Ele só funciona se você tiver em modo layout, tá certo? Então eu vou clicar aqui no layout 1, ó, e aí eu vou trazer aqui, vim para o layout 1, eu tenho uma janela, tá certo? O layout é como se fosse, vamos dar um exemplo aqui, é como se você estivesse dentro da sua casa e para você ver o externo, você precisa ter uma janela, uma porta, alguma coisa, tá certo? Senão, se todas as portas e todas as janelas estiverem fechadas, você não vai ver nada lá fora. Ou, se você não tiver nenhuma janela, você também não vai ver nada lá fora, tá certo? Então, estando aqui no layout, para você enxergar o model, que é como se fosse o externo da sua casa, você precisa criar uma janela. Por padrão, o layout ele já vem com uma janela, tá certo? Essa janela aqui, ó, você pode ir movimentando ela, esticando aqui, para você ir vendo os objetos que tem lá dentro, tá certo? Você pode entrar dentro dessa janela e você pode movimentar aqui, ó, a visualização, tá? Com o comando pan aqui, ó, tá certo? Com o scroll do mouse, você aperta, segura e você movimenta, né? Você pode dar zoom, tá certo? Posso focar aqui em um objeto, posso ver o que eu quiser aqui dentro, tá certo? Tudo graças a essa janela. Agora o que acontece? Esse elemento aqui, ó, o polyline, ele tá lá no model. Eu apenas estou vendo ele aqui no layout, tá certo? É bom, é imprescindível que você entenda isso. É tanto que se eu deletar essa janela, ó, acabou, não vejo mais, eu não estou vendo. Ele não está aqui no Paper Space, tá certo? Ele não está aqui no layout. Vou voltar aqui a janela.
E agora, esse recurso aqui, ó, do Change Space, o que ele faz? Ele muda os objetos de espaço. Ou seja, eu posso utilizar esse comando para trazer essa minha polyline aqui para o layout, para fazer com que ele se torne parte aqui do layout. Ele deixa de ser do model, tá certo? E passa a ser aqui do layout. Então, como que esse comando funciona? Bom, primeiro, eu vou setar aqui, vou clicar nessa janela e vou setar uma escala para essa janela, tá certo? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar a escala 1 para 1, tá certo? Que é para mim ver na mesma escala que está lá no model, 1 para 1, beleza? Bom, então agora eu vou pegar aqui o comando Change to Space e observe o seguinte, ó. Eu estou tentando selecionar aqui a polyline, ó. Estou tentando selecionar para mim trazer ela para cá. Não está indo. Por que que não está indo? Porque esses objetos, eles não estão aqui no Paper Space. Tá certo? Então, para mim poder selecionar, eu preciso entrar na janela. Tá certo? Então, eu vou cancelar aqui e vou dar 2 cliques aqui, ó, dentro da janela. E agora eu entrei dentro da janela. Eu vou travar ela aqui, ó, nesse cadeadinho, para mim não conseguir dar zoom, ó. Porque senão, se eu der um zoom, aquela escala que eu setei antes perde, tá certo? Então, agora eu dou zoom e não perde a escala, tá certo? Mantém a escala 1 para 1. Então, beleza. Agora, estando dentro da janela, eu venho aqui, pego o comando Change Space, e aí eu vou selecionar os objetos que eu quero trazer para o layout. Então, selecionei esses caras e vou dar um Enter. É bem simples assim. Parece que nada aconteceu, tá certo? Só que observe o seguinte, eu saí de dentro da janela, de modo automático. Olha o que vai acontecer, eu vou deletar a janela. Ó. Olha lá. Eu deletei a janela e a linha, a polyline e as duas cotas que eu trouxe, elas se mantiveram. Por quê? Porque agora ela faz parte do layout. Ela não está mais lá no model. Se eu voltar aqui no model, ó, vou vir aqui no model. Cadê? Não está mais aqui, ó. Ela migrou. Ela saiu do model e foi lá para o Paper Space, tá certo? E é um move mesmo, tá? Não é cópia. Então é muito importante você tomar cuidado com isso, porque se você quiser manter a informação no model, você vai ter que fazer uma cópia desse objeto antes de levar ele lá pro layout, tá certo? Ou vice-versa, se você tiver o objeto lá no layout e você quiser trazer para o model, você vai ter que fazer uma cópia, ou então ele vai ser movido, tá certo? Ele vai ser movido. Então vou voltar aqui, ó. Vou voltar a janela, inclusive eu vou só movimentar a janela aqui, ó, certo? Tá? Uma característica interessante que eu quero que você observe é o seguinte, ó, eu trouxe uma cota aqui e ela está cotada valendo 100, tá certo? Eu vou dar um comando dist aqui, ó, vou utilizar o comando di de distes. Eu vou medir quantas unidades CAD essa polyline representa, tá certo? Por que que eu vou medir? Porque a cota, ela pode ter um fator de escala, não necessariamente ela pode estar 1 para 1, tá certo? Então eu vou utilizar o dist aqui, ó, o di, vou dar um Enter e eu vou pegar aqui, ó, nesse endpoint aqui, tá certo? E vou pegar nesse endpoint aqui, ó, tá certo? Então, ó, observe aqui embaixo que ele trouxe 100, ó. Então, assim, o objeto ele não mexeu, não mudou de tamanho. Por que aconteceu isso? E ele só não mudou de tamanho porque eu setei escala 1 para 1 aqui na janela, ó. Tá certo? Se eu colocar numa escala diferente, ele vai mudar de tamanho, tá certo? Ele vai mudar de tamanho. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou voltar tudo. Agora eu voltei aqui e agora a polyline e as cotas elas estão no model, tá certo? Eu tô dentro da janela, tá certo? Ó, se você quer saber se tá ou não, faz assim, ó, seleciona a janela, aí você puxa aqui, ó. Ó, sumiu é porque tá lá no model, tá certo? Então vou voltar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou setar essa janela aqui para a escala 1 para 2. Ao fazer isso, ó, observe que todos os elementos diminuíram, né? Isso aqui é apenas um zoom, tá? Não é que o elemento mudou de tamanho. Ele apenas deu um zoom, tá? É só uma aproximação. É tanto que eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar lá no model só para você entender essa questão do zoom. É muito importante que você entenda isso, tá certo? Vou voltar aqui, ó. Se você observar aqui, você vai ver o seguinte. O comprimento dessa polyline aqui, ó, desse segmento de polyline é 100, tá vendo? É 100, ó.
beleza? Isso aqui são quantas unidades do AutoCAD esse objeto tem. Aí, independente se você está considerando isso milímetro, centímetro, metro, polegada, isso é a quantidade de unidades CAD, tá certo? Então tem 100 e a cota aqui está mostrando 100. Isso significa o quê? Que a sua cota ela está 1 para 1, beleza? Ela não tem nenhum fator de escala, ou melhor, o fator de escala dela é 1. Se você selecionar a cota e dar uma observada aqui ó, no Primary Units, você vai ver aqui, ó, DIN Scale Linear 1, tá certo? Se eu pôr 2 aqui, olha o que vai acontecer, ó. Isso aqui virou 200, ó, tá certo? O meu objeto tem 100. Só que como eu coloquei um fator de escala na cota, ele vai me mostrar aqui 200, tá certo? Isso é interessante em alguns casos, mas na normalidade não, tá certo? O normal é que isso aqui fique 1, beleza? Outro fator de escala interessante, que também é importante você saber, é esse aqui, ó, no Fit DIN Scale Overall. Se eu colocar esse cara aqui, ó, 2, por exemplo, olha o que vai acontecer. Ele mudou o tamanho dos elementos, ó, tá vendo? O tamanho do objeto, tá certo? Então eu vou colocar aqui 1 de volta, tá certo? Beleza, e aí manteve lá. Agora vamos voltar lá para o layout, que eu vou te mostrar por que eu te expliquei tudo isso, tá bom? Se eu não tivesse te explicado tudo isso, você não ia entender o próximo passo agora. Vou aqui no layout, ó. A minha janela já está setada aqui 1 para 2, tá certo? Eu vou travar ela aqui, para não permitir mexer a escala. E agora eu vou entrar novamente aqui dentro da janela. Vou pegar o comando CHSpace e eu vou selecionar as cotas e a polyline, tá certo? E vou dar Enter. Beleza, agora eu já sei que ela trouxe aqui, né? Parece que não aconteceu nada, mas eu sei que ela trouxe esses objetos aqui para o Paper Space, aqui para o meu layout. Eu vou diminuir a janela aqui para você perceber isso, ó, tá vendo? Eu diminuí a janela, os outros objetos que estavam aparecendo aqui em cima e aqui embaixo sumiram. Por quê? Porque eles estão lá no model. E esses aqui, ó, eles foram trazidos aqui para o layout, tá certo? Ó, eles estão aqui no layout, ó, tá certo? Então essa polyline ela veio aqui para o layout. Agora, observe o seguinte, ó, a minha cota, ela está me mostrando 100 aqui, tá certo? Você fala, não, mas era 100 mesmo, tinha 100 lá. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, vamos checar quantas unidades tem essa polyline aqui, tá certo? Vou pegar o comando DI, aqui, ó, e eu vou clicar aqui, ó, no endpoint aqui dessa polyline aqui e aqui. E olha que surpresa linda, ó, tem 50. A minha polyline, ela veio aqui pro Paper Space, considerando o fator de escala que eu tinha aqui, ó, que eu tinha aqui na minha janela, tá certo? Ó, 1 por 2. Então, ou seja, basicamente, o que valia 1 lá, quando veio para cá, foi dividido por 2, passou a valer meio, tá certo? O que era 100 lá, passou a valer 50, entendeu? Então, isso eu posso fazer isso para reduzir objetos ou para ampliar objetos. Agora, por que a cota ela mantém aqui o 100? Dá uma olhada, ó. Eu vou selecionar aqui e olha o que aconteceu com o DIN Scale Overall. Ele virou meio. E olha o que aconteceu com o DIN Scale Linear. Ele ficou 2. Porque o fator de escala que tiver setado a janela, ele vai utilizar para corrigir os objetos, tá certo? Seja tamanho, seja propriedades, tá entendendo? A mesma coisa aconteceu na espessura dessa polyline. Se eu der uma olhada aqui no Global Widget, ela está com 1 aqui, mas eu tenho certeza que ela não estava com 1 aqui. Apesar de eu não ter te mostrado lá, ela deveria estar com 2 lá, tá certo? E ela veio para cá com 1, tá certo? Então, o fator de escala da janela determina o tamanho dos objetos e as propriedades dos objetos, quando eles mudam de espaço. Isso também é válido lá para o model, tá certo? Se eu for mandar esse mesmo objeto aqui de volta lá para o model, vai acontecer a mesma coisa, ele vai recorrigir, tá certo? Então eu vou pegar esse objeto aqui, eu não preciso aqui abrir a janela, tá certo? Eu posso vir aqui, ó, selecionar e vou mandar de volta para o model. Vou selecionar os objetos e vou dar um Enter. Ó. Observe que sumiu daqui, tá certo? Sumiu. Agora se eu estender essa janela aqui, ó, ele vai aparecer aqui dentro da janela.
E agora se eu voltar lá no Model e medir aqui, ó, você vai ver que ele tem 100, tá certo? Ó a espessura da polyline que eu te falei, ó. Tem 2, ó, tá certo? Porque ele faz essa correção utilizando o fator de escala da janela, tá bom? Eu sei que ficou meio... Talvez tenha ficado um pouco chato, meio redundante isso aqui, mas é muito importante você entender isso se você quiser utilizar esse recurso, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho. O que você está achando dessa aula? Tá legal? Tá bacana? Você está gostando da aula? Deixa um comentário aqui para mim saber. Eu produzo esses conteúdos aqui, mas eu não tenho como saber se o meu conteúdo tá bom, né? Se eu posso melhorar alguma coisa. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma ideia para vídeo, deixa aqui no comentário aqui que eu farei questão de atender. E se você conhece alguém que quer aprender AutoCAD assim como você, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que eu tenho certeza que você vai ajudar ela bastante, beleza? Então vamos voltar lá para a aula, porque eu ainda tenho bastante coisas para te mostrar. Então o próximo recurso aqui, ó, é esse length. O que esse comando faz? Esse comando ele aumenta um objeto, seja uma polyline, uma linha, qualquer coisa, tá certo? Então aqui ele aumenta como? Ele tem a opção delta, a opção percent, total e dinâmico. Tá certo? O delta, você clica aqui e você seta aqui o valor que você quer que ele aumente, tá certo? Observe que ele tem a opção de ângulo aqui. Para o caso das polyline, das linhas, isso aqui não vai funcionar, tá certo? A opção ângulo não funciona, você tem que determinar um comprimento mesmo. Eu vou falar que eu quero aumentar 10 aqui, ó. Eu vou dar um Enter e eu vou clicar aqui, ó. Olha lá, ele já está prevendo aqui, ó. Só de passar o mouse em cima, ele já vai prevendo ali, ó, o que vai acontecer. Então, eu vou clicar aqui, ó, e olha lá. Ele aumentou 10 unidades aqui, né? Vamos dizer assim. Aumentou 10 unidades aqui. E aí, se eu voltar lá novamente no comando, a próxima opção aqui, ó, esse percent, tá certo? Só que esse percentual, ele é complicado você utilizar ele, porque é o seguinte, ele pede aqui um fator de porcentagem que você quer que o seu elemento fique. Nesse caso da polyline, ela é um objeto só, tá? Tanto esse segmento aqui de 20, que está descendo, quanto esse segmento de 110 que está indo para lá, ele é um único elemento, tá certo? Então, se você somar aqui, ó, 20 mais 110 vai dar 130, tá certo? Então, se eu setar aqui, ó, eu tenho um objeto que o comprimento linear dele total é 130. Se eu colocar aqui para 50%, esse comprimento linear ele vai passar a ter 65, tá certo? Eu vou dar um Enter aqui, ó, e vou selecionar aqui o objeto, ó, certo? Olha o que vai acontecer, ó, ele ficou com 65, tá certo? E aí, como que eu controlo se ele reduz de um lado ou do outro? Observe que ele eliminou essa parte. Se eu quisesse que ele eliminasse a outra parte, como que eu faço? Você clica aqui, vou colocar percentual, deixar 50, e aí eu vou clicar mais próximo dessa ponta. Se eu clicar mais próximo dessa ponta, ele tira essa ponta. Se eu clicar próximo dessa ponta, ele vai tirar essa ponta, tá certo? Então eu quero tirar esse lado, ó. Então ele vai, tirou desse lado. E aí ele ficou com 65, 20 aqui, mais 45 aqui, tá certo? Beleza. Outra opção é esse total aqui, ó. Você pode determinar qual o comprimento total que esse cara vai ficar. Eu quero falar que agora ele vai ficar, esse comprimento total vai ficar com 200, tá certo? E aí a mesma coisa, ele vai aumentar desse lado aqui ou vai aumentar desse lado aqui? Então você vai clicar desse lado aqui, aí você clica e dá um Enter. E aí tá lá, ó, ele ficou com 180 aqui e 20 aqui, que ficou um total de 200, tá certo? Beleza. Próxima opção é esse Dynamic aqui, ó. Vou clicar aqui e eu vou tentar selecionar a Polyline. Observe que apareceu um símbolo de não permitido ali, tá vendo? O que é esse símbolo de não permitido? Para a Polyline, essa opção não funciona. Eu tenho que usar ela em line, tá certo? Eu já deixei uma linha aqui, ó, para eu te mostrar isso, ó. Basicamente, ó o que acontece. É como se fosse um stretch, vai, da linha, tá vendo? Beleza? Então, assim, eu estou te mostrando esse comando para você saber que ele existe, que você tem essas possibilidades aí, tá certo? Se você achar uma aplicação útil para ele. Mas, de modo geral, é mais fácil a gente pegar aqui e arrastar, né? Vou pegar esse cara aqui, ó, arrasta aqui e acabou, entendeu? Mas beleza, mas pelo menos você sabe que esse comando existe.
O próximo comando aqui, também muito importante, é a edição de polyline, tá certo? Então eu tenho aqui o edit polyline. Como que esse comando funciona? Eu pego ele, seleciono uma polyline, né? E aí eu tenho várias opções aqui embaixo. Se você der uma olhada aqui no command line, eu tenho a opção close, que eu posso clicar aqui, ó, e ele fecha o início com o fim da polyline, tá certo? Isso aqui pode ser muito interessante, tá? Dependendo das aplicações que você tiver. Eu posso, não quero, não quero, eu quero abrir. Então, aí, ó, observe que o close agora virou open, tá vendo? Eu posso abrir, ó. Então, se eu tiver uma polyline fechada, eu posso abrir também, tá certo? Beleza, essa é uma opção. A próxima opção, o join aqui, ó, é para você juntar várias polylines, ou não precisa ser uma polyline. Vamos supor que eu tenho essa polyline e eu crio uma linha aqui, ó. Vou criar uma linha aqui, ó, na base. Certo? Vou criar uma linha aqui, ó. Isso aqui é um objeto linha, tá certo? Ó, dá uma olhada nas propriedades aqui, ó. É linha, beleza? E esse cara aqui é um objeto polyline, tá certo? Então, como que eu posso juntar esse cara com esse cara aqui, ó, tá certo? E aí eu venho aqui no Edit Polyline, clico nessa polyline, e aí eu venho aqui na opção Join, e aí ele pede para me selecionar o objeto que eu quero juntar. Eu quero juntar esse cara, e aí eu dou um Enter. E aí tá lá, ó, tá certo? Juntou na polyline, beleza? Vamos ver aqui o próximo. Bom, o próximo é essa opção Width. O Width é a espessura dessa polyline, tá certo? Eu posso mudar essa espessura. Eu posso digitar aqui, ó, 1. Observe que ela ficou mais fininha, ó, tá vendo? Se eu digitar aqui 0, por exemplo, tem que entrar na opção Width aqui, né? Se eu entrar aqui e colocar 0, ela ficou fininha lá, ó, como se não houvesse uma espessura, né? Vou colocar aqui, ó, 3, então ela ficou mais grossona, tá certo? E aí você vai alterando essa opção aí, ó. Vou pôr 2 aqui, que era o que estava. A próxima opção aqui, ó, é esse Edit Vertex. Uma polyline, cada mudança de direção dela automaticamente é um vértice, tá certo? Não necessariamente tem que ser só na mudança de direção. Eu posso ter um vértice aleatório aqui no meio, tá certo? Mas por padrão, ela cria os vértices nas extremidades, no início e no fim, e nas mudanças de direção, tá certo? Então eu vou clicar aqui, ó, no Edit Vértice. Quando eu clico aqui no Edit Vértice, me aparece um monte de opção aqui embaixo, tá vendo? Ó? Um monte. E ele me destaca na tela aqui, ó, o primeiro vértice, tá certo? O primeiro vértice. E aí eu posso dar um Next aqui, ó. Se eu der a opção Next aqui, ele vai mudando o vértice, ó. Tá vendo? Eu vou dando um Next, ó, e ele vai andando pelos vértices, tá certo? Se eu tentar dar um Next aqui, ó, não vai mais, porque ele chegou no fim, tá certo? Aí eu posso dar um Preview aqui, ó, para ele voltar. Preview, Preview, Preview. Voltou, tá certo? Próxima opção Break aqui, você pode quebrar a sua polyline em um vértice, tá certo? Então eu vou dar um Next aqui, ó, e aqui eu vou clicar em Break, ó. Então eu vou quebrar a polyline aqui, ó, nesse vértice, tá certo? Então eu vou clicar aqui, ó, Break. Ainda assim ele não quebrou, tá certo? Ele me levou para outras opções porque eu poderia querer quebrar ainda em outro lugar. Então eu posso mudar aqui o vértice de novo. Eu posso dar um Next aqui, posso dar um Preview. Na hora que eu estiver no vértice certo, que eu quiser quebrar, aí eu clico aqui em Go, tá certo? Se eu não quiser, eu posso clicar em Exit. Desisti, não vou quebrar mais. Então você clica aqui em Exit que ele sai, tá certo? Se eu quero quebrar realmente, eu clico aqui em Go, tá certo? Eu clico aqui, ó, e aí ele quebrou. Parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Eu vou sair do comando aqui para te mostrar, ó. Agora, esse cara aqui, ele é outro objeto, ó. Ele continua sendo um polyline, só que ele é outro objeto. Eu vou mover aqui, ó, para você entender, ó, tá vendo? Ó? Se ele fosse o mesmo objeto, ele teria movido tudo, tá? Não teria movido só uma parte, beleza? Eu já te mostrei o break, agora tem o insert. Imagina que eu quero inserir um vértice aqui, porque eu quero alterar essa polyline. Então eu vou clicar aqui, ó, insert vértice, e aí ele vai me pedir a posição aqui. Eu posso clicar aqui em qualquer lugar aqui, ó, ou aqui, ó, qualquer parte da polyline, ele vai inserir um vértice. Eu posso inserir aqui, ó, nesse midpoint aqui, ou nesse midpoint aqui, ó, sei lá, vou pôr aqui, ó, tá certo? E ele criou um novo vértice aqui, ó, tá certo? É tanto que se eu vou dar um enter aqui para efetuar, tá certo? Então eu vou dar um exit aqui, ó, e aí, beleza. Eu concluí a adição do vértice, tá certo? Se eu entrar aqui novamente, ó, o primeiro vértice está aqui, e se eu for dando next, ó, observe que agora tem um vértice aqui no meio da linha, ó, que não é um vértice natural da polyline, tá certo? É um vértice que a gente acabou de criar, tá certo? E eu vou dar um next aqui de novo.
Vou dar um preview. Para que eu poderia fazer um vértice desse aqui, ó? Sei lá, eu poderia querer... Vou sair do comando aqui, ó. Poderia querer fazer isso aqui, ó, nessa polyline, por exemplo. Tá vendo? Isso aqui só foi possível graças ao vértice que eu criei, tá certo? Se eu não tivesse criado esse vértice aqui, eu não ia conseguir puxar ela dessa forma aqui, tá bom? Então, às vezes você quer alterar essa polyline aqui no meio, aqui, ó, fazer ela subir aqui, vir para cá e vir aqui, você não consegue. Mas se você criar um novo vértice, ó, se eu puxar aqui, ó, nesse mid aqui, ó, olha o comportamento, ele vai inteiro, tá certo? Se eu voltar aqui, ó, se eu quiser fazer ele subir aqui, vir para frente e descer aqui, como que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Então eu posso fazer assim, ó, pego aqui o comando polyline, edit polyline, seleciona polyline, e aí eu vou aqui em edit vértice, eu tenho que me posicionar aqui, ó, nesse vértice ou nesse, tá certo? Então eu posso mover aqui, ó, move next, 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 beleza. Após esse vértice eu vou criar um novo vértice. Então aí eu venho aqui e dou inserir. Aí eu vou clicar aqui. Então eu criei o primeiro vértice, eu quero criar mais um aqui, eu venho aqui e dou um insert, e aí eu clico aqui de novo, ó, beleza? Beleza. Aí eu vou dar um exit aqui, ó, para sair, tá bom? E vou sair completamente do comando. Agora, ó, observe que eu tenho dois quadradinhos aqui, ó, que são os pontos de vértice. Agora eu posso fazer assim, ó, posso puxar esse cara aqui, ó. Ó como que ele vai fazer, ó, tá certo? Se eu quisesse fazer o quadrado igual eu falei, eu teria que criar mais dois vértices aqui, ó, aqui e aqui, tá certo? Tá? Mas como é exemplo, eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar assim, tá bom? Ainda na edição do vértice, eu tenho essa opção Move aqui, ó, que eu posso movimentar um vértice, tá certo? Eu posso clicar aqui, ó, e eu posso mover esse vértice, sei lá, eu posso trazer ele para cá, ou reduzir, trazer ele aqui, ó. Tá? Eu vou entrar no Move e posso trazer ele aqui, ó, sei lá, tá certo? Então essa é a opção do Move, beleza? Aí tem a opção Regen aqui, que é só para regenerar, é o Regen normal aí, tá certo? Essa opção aqui, Strand, tem e Tangente eu vou pular porque ela não serve para praticamente nada, tá certo? Esse Widget aqui dentro é a espessura também, só que ele muda a espessura do ponto ali, ó, daquele vértice ali, ó. Então se eu clicar aqui, ó, e colocar 1, olha lá, ele basicamente ele criou um cone aqui, tá vendo, ó? Ele reduziu a espessura desse vértice, então o outro vértice ele tá com 2 também, e aqui tá com 1, então ele fica com esse aspecto cônico, beleza? Vou dar um Enter. E aí com isso a gente concluiu aqui a opção de Edit Vértice. Eu vou dar um Exit aqui. A próxima opção aqui é esse Fit. Olha o que acontece ó, quando eu uso esse comando Fit. Ó. Ele meio que arredonda aqui esses cantos aqui e tal, tá vendo? Então assim, eu posso desfazer isso aqui. Ah, putz, eu não queria. Como é que eu faço para voltar? Você clica aqui ó, em Undo. Na última opção aqui, ó, Undo. Aí ele volta, tá certo? Eu tenho a próxima opção aqui, é esse SP-Line. Ó, ele transforma a sua polyline em um SP-Line. E eu também posso fazer a mesma coisa, posso dar um undo aqui e voltar. A próxima aqui, essa opção Decurve, essa opção L-Type Gain aqui, eu vou pular aqui, não achei funcionalidades para elas. Esse Reverse aqui, ó, ele muda o sentido da polyline, a direção da polyline. A gente estava vendo aqui que o primeiro vértice é esse canto aqui, certo? Primeiro, segundo e aí vai. Se eu dar um reverse aqui, ele vai inverter tudo. Ó, eu dei um reverse, parece que nada aconteceu, tá certo? Só que na hora que eu entrar aqui na edição do vértice, ó, observe que agora o primeiro vértice é esse aqui, ó, nessa ponta. E na hora que eu dou o next, ó, ele está fazendo o caminho inverso, ó, tá certo? Ó, ele está fazendo o caminho inverso. Beleza? Se eu der um reverse novamente aqui, ó, vou sair aqui e vou dar um reverse. Ó. Agora observe, ó, que agora ele começou aqui embaixo, tá vendo? Ó? E aí eu dou um next, ele vai voltando para lá, ó, tá vendo? Ó? Percebeu? Então é isso que o reverse faz. Às vezes essa opção aqui é útil, às vezes não, né? Obviamente. Beleza, com isso a gente concluiu aqui a edição de Polyline, beleza? Bom, primeiramente, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E eu gostaria agora de te dar os parabéns, porque se você chegou aqui e está ouvindo esse agradecimento agora, é porque você realmente está comprometido com o seu conhecimento e você está fazendo de tudo para aprender AutoCAD. É muito bom saber que o meu trabalho não está sendo em vão, que você realmente está aprendendo com o meu conteúdo, beleza?
Se você ainda não tiver inscrito no nosso canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula, nenhuma dica que nós vamos postar aqui. Fica assim e até a próxima aula então, beleza?